aos nossos jovens das nossas igrejas em todo o Brasil, com a paz do Senhor. Nós estamos alegres de participarmos deste momento, desse trabalho tão glorioso dos jovens que o Senhor tem proporcionado para nós nesta obra. E dando continuidade à série de estudos, ensinos da palavra do Senhor, nós convidamos aos jovens a estarem de pé nessa hora para lermos a palavra do Senhor, que está no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 27 ao 29. E os jovens que quiserem podem ler conosco nas suas igrejas. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Os irmãos podem assentar? Bom, queridos, na verdade este assunto nosso, corpo, igreja, corpo de Cristo, é um assunto já muito conhecido, mas que nesses dias o Senhor tem tido cuidado de trazer para nós uma renovação do nosso entendimento, acrescentando um entendimento mais profundo através das experiências que nós temos adquirido com essa doutrina ao longo dos anos. E nós podemos dizer que a doutrina a respeito do corpo de Cristo é uma das principais doutrinas da obra. E por que nós podemos dizer isso? Porque no momento em que nós vivemos, particularmente neste presente século, é fundamental que a igreja esteja alerta, esteja preparada, preservada para tudo que nós estamos vivendo no contexto deste mundo, porque é o nosso preparo para o arrebatamento. Portanto, seria muito oportuno nós lembrarmos aqui quais são os principais eixos doutrinários da obra do Espírito Santo. Nós chamamos de eixos doutrinários porque são as principais doutrinas que norteiam e vão continuar norteando a nossa caminhada até o dia do arrebatamento: fé, salvação, palavra revelada, o sangue e corpo. E quando nós falamos desses eixos doutrinários, também lembramos que todas as demais doutrinas, elas não teriam sentido nenhum se não fossem vividas no âmbito de corpo. Então nós podemos dizer com toda certeza de que todas as doutrinas que nós vivemos, elas estão inseridas dentro de uma doutrina maior, que é a igreja, corpo de Cristo, porque é vivendo neste corpo que é vivo, é que nós vamos não só praticar, mas receber as muitas experiências do Senhor todos os dias. Bom, é muito importante lembrar que essa doutrina, ela surge no ministério de Jesus, e ela é evidenciada. Ela surge então no ministério de Jesus, e ela é evidenciada em diversos momentos. Nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Por exemplo, em um texto, quando ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. No original, a palavra carne é corpo. Então vejam os irmãos, que nós não estamos trazendo uma novidade, nós estamos falando aquilo que foi estabelecido pelo Senhor Jesus: quem come da minha carne e bebe do meu sangue. O Senhor continua evidenciando ainda em outros textos. Em João 17, 21, para que todos sejam um, e depois na sequência do texto, e que eles sejam um em nós. Corpo. Em João 15, 5, eu sou a videira e vós as varas. Mais uma vez, nós estamos evidenciando aqui então a doutrina de corpo. Mas há um texto para nós que nos chama muita atenção, e que realmente é aquele que melhor destaca a experiência que nós temos vivido. Voltemos aqui ao painel. Então o Senhor evidencia essa doutrina. Os irmãos se lembrem quando na última ceia Jesus tomou o pão, parte o pão, distribui entre os discípulos, e distribuído o pão ele diz: este é o meu corpo. Depois ele pega o cálice com o vinho e diz: este é o meu sangue. Então, o pão que é partido por vós e o sangue que é vertido por vós. Ora, em que momento o pão ou o corpo se evidencia
nesta ocasião, no momento em que todos os discípulos, cada um deles, tinha o seu pedaço de pão, estavam juntos preparados, nós podíamos perguntar, e aqueles que já fizeram o principiante, todos os jovens, acredito, já viram isso, mas é bom lembrar, em que momento o corpo se evidencia? Quando estavam todos reunidos ali e cada um tinha uma parte daquele pão que Jesus havia distribuído. Então nós estamos vendo como o Senhor vai evidenciando no seu ministério a doutrina de corpo. Paulo, o apóstolo Paulo, então, é aquele que o Senhor vai usar durante o período da igreja primitiva para que essa doutrina então fosse sedimentada na vida da igreja através não só dos seus ensinamentos, logicamente gerados pelo Espírito Santo, mas através das muitas experiências que a igreja viveu. Nós temos aqui uma experiência muito interessante, mas antes de falar dessa experiência, nós queremos lembrar aqui, fazer um breve retrospecto, muito breve, de uma definição. Estamos falando de doutrina, das principais doutrinas, então nós vamos lembrar o conceito, a definição de doutrina. Doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra, ou seja, eles surgem da palavra. Eles não vêm de nenhuma outra fonte. A fonte exclusiva da doutrina é a palavra, pela operação do Espírito Santo no corpo. Então vejam, queridos, que nós estamos falando de uma ação direta do Espírito Santo, atuando no corpo, que traz para a igreja toda a base para a caminhada desta igreja, ou seja, não é o resultado de uma cabeça pensante, mas de uma operação gloriosa e preciosa do Espírito Santo. Então nós podemos dizer, podemos citar aquilo que Paulo mesmo disse. Se alguém disser, podemos voltar aqui ao texto, se eu amanhã voltar a este lugar e pregar completamente diferente do que eu tenho pregado, seja anátema. Queridos, se eu amanhã voltar a este lugar para estar com o jovem ou em qualquer uma das nossas igrejas e falar diferente, pregar diferente, anunciar diferente do que nós temos falado nesta tarde, seja eu anátema e mentiroso. Porque o homem, quando nega essa verdade, ele está debaixo de duas condições: ou ele viveu uma vida de mentiras porque não acreditava no que estava pregando, ou ele se tornou mentiroso agora, porque nós não podemos negar a ação poderosa e gloriosa do Senhor Jesus pelo seu Espírito no corpo. Então, queridos, seguindo, a maior dessa doutrina como obra do Espírito Santo na vida da igreja, ela pode ser vista na igreja primitiva, não somente através de um texto, mas através de experiências gloriosas e poderosas. O livro de Atos, por exemplo, pode colocar aqui, Atos. Então, queridos, uma das maiores evidências desta doutrina na vida da igreja não vinha tão somente através dos escritos de Paulo, lembrando sempre, inspirados pelo Espírito Santo, mas as experiências gloriosas que a igreja vivia. No livro de Atos, por exemplo, capítulo 2, verso 46, a palavra diz: e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vejam, queridos, que essa era a experiência da igreja desde os seus primeiros passos. A igreja estava reunida, a igreja orava, buscava o Senhor, Deus operava poderosamente, porque o Espírito Santo havia sido derramado abundantemente na vida da igreja, e todos entendiam que juntos eles eram fortalecidos, não porque era um grupo poderoso, mas porque o Senhor era com eles em todos os momentos. Há um outro ponto também, outro momento interessante na vida da igreja, quando Pedro estava na prisão. Quando Pedro estava preso por conta do Evangelho, a palavra nos mostra que a igreja estava reunida e clamando por ele, intercedendo. Qual era o clamor da igreja? Senhor, envia o socorro a Pedro nessa hora, tira Pedro daquela condição, envia o teu anjo. E enquanto a igreja estava orando, clamando, o Senhor envia um anjo até a prisão onde Pedro estava, o desperta, o solta dos seus grilhões e o traz para fora da prisão. E enquanto a igreja orava, Pedro se apresenta na porta daquele local para espanto e alegria de todos. Será que nós precisamos de uma evidência maior da experiência de corpo que nós estamos vivendo? Da mesma forma, queridos,
não é o que nós estamos vivendo hoje. Quando nós vivemos, por exemplo, a experiência dos meses temáticos, quando oramos pela obra no exterior, quando oramos pelos nossos colegas de trabalho, quando você ora pelos problemas da sua igreja local. Eu queria fazer uma breve pausa aqui para contar uma experiência que aconteceu agora, recentemente, em uma de nossas igrejas da nossa região. Uma senhora, uma jovem senhora, deu entrada no hospital para dar à luz a seu filho. E ela teve um problema muito sério de pressão, chamado eclampsia. A pressão fica em níveis descontrolados e havia uma junta médica acompanhando aquela jovem senhora e eles chegaram a uma conclusão: ou salva-se a criança, ou então vamos salvar a mãe. Mas os dois nós não temos como fazer. O processo é longo, é delicado, mas essa é a única alternativa que nós temos. Meus queridos, a igreja naquela hora toda se uniu em oração. O pastor da igreja naquele momento convocou todos os servos e servas. Aquela senhora ia passar a noite inteira no hospital em um procedimento longo, demorado e doloroso. Mas a igreja às 3 horas da manhã estava prostrada, ajoelhando, clamando, pedindo ao Senhor que interferisse em favor da sua filha naquele momento. Quando o esposo chegou pela manhã no hospital, ele se apresentou ao médico. O médico disse para ele apenas uma coisa: a sua esposa está bem. Mas o meu filho? Não, a sua esposa está bem. Veio um outro médico, enfermeiros, mudança de equipe. E como está a minha esposa? Como está o meu filho? A sua esposa está bem. Ninguém falava sobre a criança. Passado, irmãos, uns 15 minutos, veio uma médica em prantos, chorando. O senhor é o pai? Sou eu mesmo, disse ele. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Aconteceu um milagre. Essa expressão é da médica. Aconteceu um milagre. A criança havia vindo a óbito e nós passamos 5 minutos tentando reanimar aquela criança com massagem cardíaca. E nós sabemos que depois de poucos momentos sem oxigênio no cérebro, se aquela criança sobrevivesse, ela teria danos irreversíveis. Mas nós estávamos 16 médicos em uma sala e nenhum de nós sabia dizer por que nós estávamos insistindo tanto, se já tínhamos visto outras oportunidades a mesma coisa acontecer. Mas aproximadamente em 5 minutos a criança voltou a respirar e a criança está viva. E eu quero dizer uma coisa para o Senhor: eu sou uma serva da Igreja Assembleia de Deus, e eu vi médicos chorando e dizendo: é um milagre. Não foi eu que disse, eles disseram. E nós todos demos as mãos naquela hora e agradecemos a Deus pelo milagre que Deus tinha realizado. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Porque eu contei esse testemunho numa aula de um seminário em Pedro do Rio de Janeiro. E quando a aula terminou, um jovem veio na minha direção e ele veio para me falar sobre esse assunto. Eu pensei que ele ia trazer algum dado, algum questionamento. Mas ele trouxe o seu celular na mão, abriu e me mostrou uma foto e disse: este é o retrato do meu sobrinho que estava no hospital morto e que agora está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Como, meus queridos, nós vamos negar essa ação poderosa e gloriosa que o Senhor tem feito nesta hora na vida de uma igreja que se entende, que sabe que é corpo de Cristo? É por isso que Paulo, em muitos outros textos, ele fala de uma experiência de vida. Paulo evidencia a doutrina como ponto fundamental da vida da igreja. Em Efésios 3:6, Paulo diz: são participantes de um mesmo corpo. Em Efésios 4:12, Paulo diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 5:30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Portanto, meus queridos, nós vamos continuar falando sempre. Nós não estamos preocupados em defender um argumento ou um ponto de vista. A nossa grande responsabilidade, o nosso grande compromisso é defender o corpo, a igreja corpo de Cristo, dos ataques desta última hora. E os ataques desta hora são contra a doutrina, porque somos preservados deste mundo em meio a todo o caos que ele vive, porque esta doutrina viva, revelada e maravilhosa está no nosso meio. Mas eu digo para os irmãos, nós não somos privilegiados, queridos, nós somos responsáveis, porque muitos gostariam de alcançar e entender o que nós estamos vivendo hoje e não estão ainda. Mas nós podemos dizer para os irmãos:
nós não vamos abrir mão desta evidência. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos sustentado, e nós entendemos perfeitamente os ataques desta última hora. Nós sabemos de onde eles vêm,